Recording in progress. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então na aula. Entendi. Da aula passada, né? A gente falou um pouco do histórico, né? No conjunto de slides. Começamos a falar da parte Doutor, doença. Oi? tem tipo uma tela preta bem na frente. Opa, é porque eu. Tá, deixa eu. Tá, você tá. O que aconteceu? Eu clicar aqui no. É que a gente mexe aqui na coisa, a gente está fazendo. Tá, agora tá ok. Eu tô Agora olhando. deu certo. Eu tô com. É porque eu não tinha olhado aqui no meu celularzinho também, tava com a tela preta, porque eu tô como aluno aí também, né? Bom, tá, vamos lá. A gente, na semana anterior, né, a gente falou um pouco de histórico da fitopatologia, e eu sempre falo que eu acho que a gente, é bom, né, dar uma situada na ciência, né? Fitopatologia do ponto de vista da ciência, né? A gente colocou ele como é que é a microbiologia, né? Na verdade, microbiologia e fitopatologia, vamos dizer que a fitopatologia é uma aplicação ou a boa parte, né, do conteúdo tem como base a microbiologia, já que é óbvio, né? Se a gente está tratando de micro-organismos, a característica desses micro-organismos são características biológicas, né? A gente utiliza para aplicação e é parte também da microbiologia, né? A microbiologia também tem outros ramos, a microbiologia do solo, ambiental, etc., né? Então, realmente, e a gente viu que o desenvolvimento do instrumento para olhar, né? Já que micro-organismo não dá para ver a olho nu, é que propiciou, né? O avanço da ciência, o surgimento e o avanço da microbiologia como ciência, e, portanto, da fitopatologia, né? E a gente falou de algumas doenças importantes, e a gente começou a falar também da parte de doença, né? O que era doença? A gente falou que as doenças são de origem bióticas e abióticas, né? E abiótica a gente só situa algumas causas, né? Não é o fator importante, mas vocês já se depararam isso na prática, eu acho que sim, né? Pelo menos alguns que vão nas lavouras, que trabalham no campo, já deve ter visto aí efeito de herbicida, né? Alguma deficiência mineral, que a gente conceitua como doença de origem abiótica, mas há diferenças que a gente pontuou aí na aula passada, né? A gente viu também de que forma as doenças podem causar doença, né? Então, tem aquela doença que você provoca lesão, que você vê, né? Que é o que normalmente a gente é mais plausível, né? Agora, tem doença que ele vai debilitando lentamente. Você não tem uma característica externa que você olha, uma característica externa na forma de uma lesão, né? Mas ele debilita, enfraquece o hospedeiro, né? Porque ele vai retirando nutrientes, mas ele não injeta nenhuma toxina ou nada, né? É simplesmente o efeito de retirar nutrientes. Então, isso é um efeito lento, né? Quando a gente fala, isso normalmente em cultura, não para cultura nova, mas cultura perene, né? Então, se a cultura tem um ciclo de produtivo, né, de 20 anos, né, muitas vezes com 10 anos, praticamente você, com a metade do tempo, né, a produção é tão baixa que às vezes compensa erradicar, né? Então, se de efeito de longo prazo, né? Tem aquelas doenças que causam distúrbio no metabolismo, né, e isso pela injeção de toxina, enzima ou hormônios, né? Chegando gente aí, Edilberto Júnior. Então, você tem, por exemplo, doenças causadas por um fungo chamado fusário, né, que, através de hormônio, provoca, às vezes, um alongamento, né? Então, por exemplo, da cana-de-açúcar, dos entrenós da cana-de-açúcar, né? Você tem o próprio nematóide, né, que, através da ação de hormônios, induzem a formação de galha nas raízes, né, que a gente observa. Então, há uma ação, então, de uma toxina ou uma dessas substâncias, ou toxina, ou enzimas que alteram o metabolismo normal, né? Então, aí não é só o efeito de extração. É claro que um micro-organismo desse, um nematóide, ele está extraindo o alimento, mas
talvez a maior parte do estupro não seja pela extração do alimento. Chegando mais gente. Satoshi, né? Porque veja bem, você retirar alimento para se alimentar, o micro-organismo ele realmente ele tira alguma quantidade, mas se a gente pensar bem, a planta normalmente produz mais alimento do que a, ela, muito mais alimento, que ela poderia suportar, né, o crescimento desse micro-organismo lá sem que isso causasse prejuízo da relação da produção. Mas além disso, para o nematóide, por exemplo, só além desse efeito de retirar, que eu até acho que talvez não seja o fator mais importante, mas o fato de ele causar galha implica em que vai afetar a absorção de nutrientes, né? Então, vai passar menos água, então elementos minerais, nutrientes minerais. Então, se há menos nutrientes minerais, menos a planta vai produzir matéria orgânica e, portanto, menos vai... Então, boa parte do efeito, nesse caso aqui, não é pela extração de alimento, claro que ele extrai, por isso que ele é parasita. O conceito de parasita é esse, né? Patógeno também é um parasita, ele é extrair alimento em benefício próprio e em desfavor da planta, né, ou da sua hospedeira. Mas nesse caso, então, além do fato de ele estar, que todos os parasitas têm, ele altera o metabolismo, né, que pode, então, resultar num efeito maior, né? Chegando mais gente, Gabriel Nunes. Gabriel Nunes. Gabriel Nunes. Outros patógenos podem bloquear ali o sistema vascular, né? Em geral, o xilema, que é o caso das murchas vasculares, né? Que é causado por fungos como fusário ou bactérias como Pseudomonas solanacearum. Então, nesse caso aí, ele, claro, também tem, já que ele é um parasita, tem a ação de extrair, né? Alguma substância orgânica da planta, mas esse bloqueio também. E aí já não é uma ação de hormônio, mas é uma ação física mesmo, né? O crescimento lá do micélio, do fungo dentro do sistema vascular, bloqueia fisicamente ali os canais, né? Os canais ali do xilema. Então, diferente do caso anterior, que também tinha, que eu citei o caso do nematóide, há um bloqueio, ou uma redução da passagem, mas tinha envolvida a ação de hormônio, né? Você vê que o que é uma galha? Aquelas células vegetais ali rejuvenescem, né? No sentido em que elas começam a se multiplicar. Então, isso é uma ação hormonal, né? Há uma interação, né? Do nematóide emitindo produzindo essas substâncias, né? Esses hormônios e a planta, né? Então, há uma interação aí a nível químico do parasita com a hospedeira. Aqui é um bloqueio físico, né? Em que quer dizer, há uma interação, mas no sentido em que esse bloqueio físico, por exemplo, pode fazer com que a planta provoque calose, né, que é uma tentativa de interromper a passagem ali do micélio, mas é uma interação em que, da parte do patógeno ou do parasita, não há uma interação química, né? É simplesmente a presença ali do micélio crescendo, a planta reconhece como um problema, né? E provoca tilose, que ajuda também, né? Então, além do efeito do bloqueio do micélio, né? Você tem o efeito também da própria planta como uma tentativa de resposta, né? Então, de qualquer maneira, há esse bloqueio de nutrientes minerais e acaba, de certa forma, aumentando um pouco, além do efeito de retirada, já que ele é um parasita também, né? E no caso D aqui, alguns parasitas consomem o conteúdo da célula, né, mediante contato, que pode ser, no caso também, o nematóide, não o nematóide galha, mas alguns nematóides, como o pratilencos, em que ele insere, né, insere o estilete e faz um processo de sucção mecânica mesmo do conteúdo da célula, né? Então, isso aí basicamente é um processo físico, um processo de, vamos dizer assim,
de extrair nutrientes, né? Às vezes não compromete o metabolismo ali naquele tecido, né? Bom, e aqui a gente tem uma figura, eu gosto sempre de falar que essa figura, ela diz mais do que a gente imagina, né? Claro que desde que a gente trabalhe esse conteúdo, desde que a gente raciocine, desde que a gente aplique alguns conhecimentos, alguns a gente vai ver, vai tornar a falar lá na frente, né? Que são conhecimentos ou características dos patógenos que vão nos dar a direção de medidas práticas de controle. Vamos estabelecer um link, né, com medidas práticas de controle. Então, quando eu falo estabelecer um link, eu estou dizendo também, uma certa forma, eu estou respondendo o porquê, né? Eu estou fundamentando, né, a, a minha ideia o meu pensamento de estratégia de controle, certo? Que eu acho que é a função do técnico, né? Esse olhar com essa capacidade, então, de raciocínio. E lembrando que a capacidade de raciocínio implica em criatividade, né? Se eu tenho a ciência como uma receitinha fechada, eu vou sempre repetir aquela mesma receita, né? Então, e repetir receita, um computador pode fazer isso melhor do que o ser humano, né? Então, o diferencial do ser humano é essa capacidade criativa que, claro, ele está estritamente ligado ao responder por que isso, por que o fundamento que ele tem, né? Que é a fitopatologia, essa básica, né? Ou a geral. Então, por isso que é importante, eu sempre reforço, né? A questão da fitopatologia geral, a importância da fitopatologia geral, né? Bom, então, se vocês observarem, bom, aqui está uma célula, né? Quer dizer, o tamanho da célula está ampliada, mas os outros componentes aqui estão na mesma escala, né? Estão ampliados a célula vegetal, mas também, ou seja, a proporção de tamanho é da forma como está colocada aqui na imagem, né? João Miguel Gouveia, chegando mais gente aí, 9. João Miguel Gouveia. Tá, então, essas imagens aí estão em escala. Deixa eu só mostrar, então vamos ver aqui. Então, a gente tem aqui na canetinha está mostrando, né, um pedaço de uma hifa de um fungo, né? É claro que aqui é só uma parte, então, do patógeno, né? As demais estão aqui, crescendo aqui nos espaços intercelulares, né? Uma hifa atinge, um micélio, né, de um fungo atinge uma região, várias células, né? Várias células ali naquele tecido ali e a outros tecidos. Então, vai muito mais do que está mostrando aqui na célula. Aqui o nematóide, aqui é só a parte anterior, né, do nematóide. Ele também, ele tem uma dimensão relativamente, só o corpo dele pode ocupar, aqui está só a cabeça, mas ele está vindo aqui de outra célula também. E aqui, esses pontinhos aqui, ó, tem um pontinho aí que tem um riscozinho, né? São os vírus, né? E aqui, você tem aqui a bactéria e você tem aqui algumas fitoplasmas, né? Esses três aqui que eu estou apontando aqui com a canetinha, né? Bom, a bactéria está dentro da célula, mas a bactéria, apesar de o tamanho dela, né? Indicar que ela pode, né, ser um parasita intracelular, ela na verdade ela não é, né? Por quê? Porque provavelmente esse conteúdo da célula tem uma quantidade muito pouca, apesar de ela caber, vamos dizer assim, dentro da célula, tem uma quantidade de alimentos que não é suficiente para ela se multiplicar somente às custas dessa célula aqui. Então, normalmente a bactéria fica aqui do lado de fora, né? Então, os conteúdos que vão extravasando da célula, né, lá dentro do tecido, você tem nos espaços intercelulares é permeado por substância orgânica, né, que extravasam da célula no processo natural, né? Então, ela, que evidentemente que aqui do lado de fora ela vai ter um aporte, né, maior de nutrientes, um aporte contínuo de nutrientes. Então, apesar da dimensão indicar que ela pode ser um parasita, quando eu falo parasita intracelular, significa que ele completa o ciclo todo aqui de multiplicação dentro de uma única célula, né? Esse é o patógeno. Então, a bactéria, apesar de caber, ela se multiplica aqui, aqui na imagem é só um artifício, né?
ela se multiplica aqui à custa, né, de nutrientes aqui do lado de fora, né? Eu fiz esse risquinho aí sem querer, né? Ah, bom, então, basicamente, o parasita intracelular são basicamente os vírus, né? Tem alguns fitoplasmas que parece que são intracelulares. Então, o vírus completa o ciclo de multiplicação dele, né? Dentro de uma única célula. A partir através de ciclos recorrentes, ela pode passar para outra célula e assim ganhar a planta, né? Todos os sistemas da planta, ou se tornar sistêmica, como a gente vai ver lá na frente. Bom, então, já de cara, os vírus, né, são tipicamente intracelulares e tem uma dependência fantástica, né, ou lesão de dependência, melhor dizendo, total, né, da planta. Como a gente vai ver quando a gente falar mais de vírus, né, eles são apenas uma informação genética, né, é apenas o comando. Pelo tamanho, né, a gente usa a escala do nanômetro, ele realmente não comportaria ter as organelas, né, que uma célula funcional tem, né? Cada organela com determinada função. Então, ele é só um pedaço lá de DNA ou RNA com alguns poucos genes, né, que são genes, vamos dizer assim, para algumas proteínas da capa proteica do vírus, né, e são genes para síntese de enzimas implicados na própria replicação do DNA, do material genético. Então, são alguns poucos genes. Então, é uma economia muito grande aí, né, em termos de informação genética e, por consequentemente, o tamanho, né? O tamanho tem a ver com a função daquela estrutura. Se tem poucas funções, né, ele vai ter uma dimensão pequena. Então, eu estou relacionando aí tamanho com função, né? Normalmente as células são assim, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, célula procariótica, normalmente é menor do que uma célula eucariótica, e uma célula procariótica uma célula eucariótica tem mais funções, né? Tem uma complexidade maior, ou seja, tem mais funções, então ela é normalmente de tamanho maior. Células procarióticas, ou seja, está uma economia em termos de eficiência, né? Em tamanho e função. Claro, na natureza funciona assim, né? Se ela tem um tamanho muito maior do que as funções, ela se torna um organismo ineficiente do ponto de vista da economia energética e ela é suplantada por outros organismos em que a eficiência é maior, né? A eficiência nessa relação tamanho-função, né? Isso é outro esquema aí da biologia, né? Outro fundamento da biologia que eu aproveitei para falar agora. Mas só para dizer que o tamanho, né, tem a ver com as funções que determinada estrutura exerce, né? Quanto mais funções, eu falo estruturas celulares, né? No caso aqui do vírus, ele não é uma estrutura celular, mas guarda também essa relação. Então, os vírus ele tem poucos genes, poucas funções, ele só tem informação para produzir algumas enzimas, algumas poucas enzimas, implicado na replicação do seu próprio DNA e da formação da capa proteica, né? Eu já falei que o vírus é um pedacinho de DNA que é envolvido por algumas proteínas que formam uma espécie de capa, né? Que envolve aquele material genético. Bom, então, o que tem a ver, então, já que a gente falou em essas características, o que tem a ver isso com controle, né? Bom, a gente sabe que controle, ou melhor dizendo, a gente sabe que doença, né? Ela começa num determinado ponto, né? A cada ciclo de cultivo, né? Começa a se esparramar, ganha a importância na medida em que ela atinge um determinado tamanho, né? Que possa propiciar perda econômica, né? Então, a importância dela está nessa capacidade de ela realmente causar danos à produção. É claro que num sistema natural, numa floresta, você tem doenças também, né? Você tem fungo causando alguma lesão, uma pintinha, mas normalmente nessa situação ele não causa dano econômico, portanto não é objeto aqui do nosso estudo. Eu falei isso para dizer então, né, que a doença só é importante se ela, a partir de um certo início, né, através de ciclos infecciosos, ela vai passando de uma planta para outra, de uma folha para outra, né? Ou seja, se ela vai crescendo, né?
vai se disseminando, vai ganhando espaço lá no campo. Bom, então, se ela aparece no início do ciclo de cultivo, ela só vai ser importante se ela passar de uma planta para outra, tá certo? Bom, como é que vocês imaginam que ela passaria, né? De uma planta para outra, se ela está dentro de uma célulazinha, vamos dizer esse patógeno foi introduzido lá num pontinho lá numa folha, né? Como é que ela vai passar, né? Dessa folha, para outra planta, etc. Se ele está dentro da célula. Só lembrar que, no caso dos fungos, eles vão crescendo. O fungo adquire uma dimensão maior, né? Eles vão crescendo, produzem estruturas na superfície da planta e produzem as sementinhas, né? Que são os esporos, que são levados pelo vento, certo? Então, ou seja, há um mecanismo aí de passagem, né? De disseminação de uma folha para outra, de uma planta para outra, que vai fazer culminar, né? Que essa doença adquira determinada intensidade que pode causar problema. Agora, né, novamente, o vírus ele vai estar lá dentro de uma célula, né? E ele não cresce igual ao fungo. Ele vai estar lá dentro de determinadas células. Bom, a maneira de ele passar é através de vetores, podem ser insetos, né, que se alimentam. Então, se ele se alimenta um pulgão, por exemplo, ele vai introduzir o estilete. Então, esse estilete vai passar por algumas células, vai se contaminar. E então, esse patógeno vai se agregar ali no aparelho bucal. E depois, quando ele for se alimentar de uma planta sadia, ele vai passar. Então, o inseto está propiciando aí a disseminação. E, além dessa forma aí de contaminação do aparelho bucal, ele pode também, no caso do pulgão, ele atravessa algumas células, mas vai parar lá no floema, né, onde ele vai começar a sugar a seiva. Como a gente sabe que os vírus, além de ficar em algumas células, ele vai ficar determinada quantidade também no floema, ele também pode sugar e vai concentrar essas partículas no corpo do inseto, né? Então, ou no momento em que ele atravessa algumas células, ou no momento em que ele suga o floema, de qualquer maneira ele vai adquirir uma carga viral. E são duas formas, de diferentes formas, né? Em que ele pode transmitir, então, para a planta subsequente que está sadia. Então, desse ciclo recorrente de alimentação, penetração, sucção da seiva, ele vai disseminação da doença. Então, isso é uma forma. Então, para controlar isso, fica evidente que você tem que controlar essa passagem, né, de uma planta para outra. Como é que a gente faz isso? Controlando a população do inseto vetor, reduzindo, né? Quanto menos vetor fazendo esse transporte, é claro que uma doença no campo vai depender dessa quantidade de insetos, né? Se tiver só um, evidentemente um inseto não vai fazer verão, né? Ou uma andorinha não vai fazer verão. Mas uma população com centenas de insetos fazendo isso a todo momento, né? Esse trabalho de formiguinha pode adquirir certa dimensão. Então, para aqui, né? Uma medida de controle, então seria evitar essa disseminação, que no caso, ou de reduzir, melhor dizendo, né? Evitar, você não consegue evitar 100%, mas se reduzir esse, essa operação aí, né? Você controle do inseto vetor, né? Aplicação de inseticidas, tá? A gente, como eu falei que ele fica dentro é um parasita intracelular, e no caso ele é obrigatório também, ele precisa de uma planta viva, né? Já que, como eu falei, ele é muito pequeno, ele não tem estruturas para formar estrutura de resistência. Então, ele precisa de uma planta viva, uma célula funcional viva para se multiplicar. Então, outra ordem de estratégia é você reduzir plantas que possam servir de hospedeiras para multiplicar aquele vírus, né? Principalmente na entre-safra, ou reduzir essa multiplicação na entre-safra ou durante o ciclo de cultivo mesmo, né? Então, estratégias como essa que ela recomenda, como é que chama? O vazio sanitário da soja, no caso da ferrugem, são utilizados para patógenos biotróficos, né? Que é o vírus, que é um patógeno biotrófico, e também as ferrugens. Então, são duas linhas aí já de cara
estratégias, né? Isso inclui também o controle do mato, né? Que fica ali na entre-safra, né? Então, são estratégias implicadas aí para essas duas características, o fato aí de ser intracelular e ser biotrófico, tá certo? Então, voltando então à imagem, como eu falei, se você vê esses pontinhos, né, aqui dentro da célula, tá? Você já pode ligar com esse raciocínio que eu fiz aí, né? Bom, para aumentar a doença vai ter que passar esses pontinhos aqui de uma planta para outra, vai precisar de um vetor, eu vou controlar o vetor. E para evitar mais multiplicação, eu posso tirar aquelas plantas vivas, já que ele é um parasita obrigatório, aquelas plantas vivas ali dentro da lavoura, pode ser, e também diminuir o tempo, né, na safra, né, em que a planta vai permanecer. Quanto mais plantas, né, maior vai produzir uma carga que vai permanecer na safra, que pode permanecer para a próxima safra, né? Produzindo menos na safra, evidentemente vai sobrar menos na safra subsequente. Essa é a ideia. Então, e se vocês, lá na frente, na fitopatologia aplicada, se vocês aplicarem esse raciocínio, vocês vão ver que para vírus, por exemplo, né, são as principais, ou você vai ver em quase todas as recomendações, são medidas que estão nessa linha de raciocínio que eu falei, né? É claro que para vírus também, por exemplo, tá, eu falei no vetor, mas também outra forma de passar de uma planta para outra é através de tratos culturais, né, pessoal? Tratos culturais, que a gente não é isso para grande cultura, mas para hortaliça, por exemplo, o tomate envarado, né? Quando eu faço a desbrota, eu arranco lá, você tá quebrando, né, dilacerando o tecido ali, quando você arranca ali no caule, aquele bruto. Então, tanto é que o dedo da gente fica esverdeado, né, que é o suco celular, né, daquelas células que são quebradas que ficam no nosso dedo, né. Então, quando a gente quebra essa célula, né, evidentemente que essas partículas aqui que estão dentro, né, vão lá para o suco celular, vai ficar no meu dedo. Então, se eu pego uma planta, faço isso na planta doente e depois vou fazer outro trato cultural na planta sadia, às vezes só eu passar o dedo ali na folha, eu já estou quebrando da planta sadia, eu já estou quebrando aqueles pelos, né? Então já estou quebrando estrutura celular. Então já pode propiciar a passagem ali daquele vírus, né, que está no meu dedo, né? Para o interior daquela outra folha sadia. Então, o controle, né, de trato cultural evita isso, né? Como é que controlar? No tomate envarado não tem jeito, mas eu posso optar, né? Se for um vírus que é importante para o tomate, eu tenho a opção também de utilizar utilizar o tomate industrial, que ele não tem tratos culturais, né? É o tomate rasteiro chamado. E eu posso jogar aquilo no mercado. Então, em vez de pegar o tomate envarado que tem tratos culturais, eu opto, né? É claro que eu estou falando essas decisões, não é só essa decisão do vírus que pode implicar na tomada de decisão, outras decisões também, né? Mas eu estou só citando aqui né? Uma dos fatores aí, né? Se a doença não for importante, às vezes é uma prática que aquele tomate envarado que é muito valorizado no mercado, não compensa eu trocar pelo tomate rasteiro, porque o vírus já é pouco importante, as medidas de controle químico já são suficientes. Então, mas é bom a gente citar esses fatores aí, né, que auxiliam na tomada de decisão, tá certo? Então, vírus, então, basicamente ele passa naquele ciclo de cultivo, né, através de vetores, né, de insetos vetores e através de tratos culturais. E também de uma estação de cultivo para outra através da semente, né? Então, daí a importância, no caso de vírus também, de você ter sementes de qualidade, sementes ou mudas, né? No caso de muda, a mesma forma, uma muda contaminada eu levo para o campo, é uma passagem direta, né? Vamos falar assim. Então, o controle de mudas certificadas. Então, basicamente, são essas as estratégias de controle, né? E a gente viu, né, pela imagem que eu falei e a discussão
e o que foi falado aqui, que ele basta essa imagem aqui já, né? Já falou muita coisa aí da estratégia de controle. Bom, então as perdas que podem ocorrer, né? Não se deve somente, como a gente imagina à primeira vista, pela redução da quantidade, né? Que é o óbvio que a gente está mais afeto a isso, né? A quantidade e qualidade, mas principalmente a quantidade, né? E principalmente o pessoal das grandes culturas. O pessoal de hortaliças, a questão da qualidade é um negócio mais presente, né? Mas, então, essa primeira noção, assim, mais recorrente é verdade, né? Então, as perdas podem se dar por redução na quantidade, né? Ou na qualidade. Bom, só reforçando mais a questão da qualidade, em soja, em culturas anuais também, a questão da qualidade é importante, né? Se você tem uma soja com muito soja enrugada, soja com mancha, mancha púrpura, né? Ou mancha café, é claro que tem um desconto, mas se a gente comparar com hortaliças e fruteiras, a perda é menor, né? O agricultor, no caso da soja, ele tem uma desvalorização no preço, né? Agora, só que no caso de hortaliças, você tem uma hortaliça que tem uma pintinha ou alguma coisa, a perda é total, aquela fruta, né? Perda total no sentido. Aquela fruta que está com aquela pintinha, independente se tem uma pintinha ou duas ou três, né? Ela é descartada, né? Então, a perda é de 100% naquela fruta contaminada, né? Então, além dessa perda na quantidade e qualidade, também é aumento de custo, né? Então, essa é uma informação que a gente normalmente não pensa dessa forma, né? A gente está colocando aqui. O técnico, evidentemente, à medida que a gente vai alargando o nosso conceito de doença, a gente tem que colocar isso na conta de doença, que é o aumento de custo, né? Então, vamos imaginar que antes do advento da ferrugem asiática, a gente não aplicava fungicida, né? Não era uma prática recorrente, né? Então, você tinha lá e você tinha produção, né? Você tinha aplicação de inseticida, você tinha, né? Mas hoje, se você não aplicar fungicida, você provavelmente tem uma perda aí significativa, né? Então, se você colhe aí 60 sacos, né? Ou 70 sacos, mas você aplicou ou gastou 6 sacos, né? Só para a gente ficar na mesma, para fazer duas aplicações de inseticida, na prática, né, do ponto de vista financeiro, você obteve essa produção de 60 sacos a custo de você gastar 6, vamos dizer assim, né? Com medidas de aplicação de fungicidas. Então, isso a gente pode colocar na conta de perda, sim, né? Não é uma perda no sentido que a gente mais usual, né? Eu produzo 100, eu produzia 100 e agora continuo produzindo 100, mas eu podia, vamos dizer, se eu produzia 100 há